Então, muito boa noite. Hoje, dia 25 de março, 19h09, daremos início. Então, novamente, boa noite. Dia 25 de março, daremos início aqui à nossa aula na disciplina Psicologia Organizacional. Bem, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Tela inteira. Vamos lá. Beleza. Bem, então conseguem visualizar a minha tela, né? Corretamente. Vamos lá. Então, dando continuidade, né, hoje será o último momento em que eu irei falar, fechando, né, esse assunto, sobre o histórico da psicologia organizacional. Tá? Então, nós falamos do histórico do surgimento da psicologia, e já há algumas aulas estamos falando dessa evolução da psicologia organizacional. E eu achei por bem concentrar nessa aula 4 aqui esse rápido histórico a respeito, tá? Bem, então, nosso objetivo hoje, né, é trabalhar o conceito da psicologia organizacional, o histórico dela, e aí estejam atentos a isso, porque será tema da nossa avaliação, que são essas 3 fases, tá? Então, anotem aí no material de vocês, olha, preciso estudar essas 3 fases, entender essas 3 fases, tá? Nós vamos falar dessas 3 fases, o que são, e falar da psicologia organizacional no contexto atual e da psicologia organizacional relacionado ao gerenciamento de pessoas, visto que não somos psicólogos, né? Então aqui não temos psicólogos. Então nosso objetivo com a psicologia organizacional é o quê? É o gerenciamento de pessoas nas nossas organizações, tá? Então iremos caminhar nesse itinerário hoje, tá bom? Bem, então a área da psicologia que se aplica esse gerenciamento de pessoas é a psicologia organizacional. Temos outra área da psicologia, pessoal? Temos. Por exemplo, a psicologia clínica. A psicologia clínica ela não se destina ao gerenciamento de pessoas em uma organização, em um contexto organizacional. Mas a psicologia organizacional, sim. Então, ela se aplica ao gerenciamento, à gestão de pessoas. E, claro, né, ela tem por objetivo utilizar princípios científicos na área do comportamento humano aplicado no contexto das organizações, né? Então, ela sai do empirismo, do chutômetro, do achismo. Então, a partir das pesquisas científicas, dos experimentos, que são avaliados e reavaliados pelos pares, né, da academia, pelos psicólogos também do campo do conhecimento, a ciência da psicologia, na vertente psicologia organizacional, vai avançando, vai realizando descobertas, quais são os melhores métodos de avaliação de desempenho, quais são as melhores abordagens para criar uma cultura organizacional, como a organização pode criar um contexto de maior motivação para o trabalhador,
Como a organização pode ser um ambiente de não adoecimento, né, para este trabalhador, visto que, se nós observarmos, nós passamos mais tempo no trabalho, no ambiente de trabalho, do que nos nossos lares, ao lado das pessoas que nós amamos. Se isso não é realidade, talvez pelo momento que você está no curso, ou se você não está no mercado de trabalho, em breve será, né? Então você irá trabalhar 8, 9, 10, 12 horas por dia, e este trabalho irá lhe consumir uma parte importantíssima da sua vida. Então perceba a responsabilidade que as organizações têm como um espaço para a promoção também de uma saúde mental, de um bem-estar do trabalhador. Alguém pode falar, poxa, Carlos, mas a organização não é para isso. Em administração, muitas das vezes, a depender do autor que nós lemos, cito, por exemplo, o professor Falcone, ele nos fala das empresas, que são um tipo específico de organizações, que compõem a maioria das organizações na nossa sociedade, que as empresas têm como, qual é a função precípua da empresa na visão do professor Falcone? No livro, por exemplo, O Verdadeiro Poder, que é o livro do professor Falcone, recomendo a leitura. Ele fala que o objetivo da organização é o lucro, é que ela tenha a capacidade de gerar caixa para realizar as suas operações e, a partir destas, ter uma sobra de caixa, né? Ter um lucro, uma lucratividade. Agora, o que eu faço com essa lucratividade faz total diferença. É necessário que essa lucratividade, uma parte deste lucro, volte para dentro da organização, no sentido de criar um ambiente organizacional para que o bem-estar aconteça. Lembrando que existe uma relação direta entre trabalhadores satisfeitos e um bom desempenho organizacional. Sem romantizar, sem criar uma condição utópica, que a organização deva ser um lugar, né, dos sonhos, deva ser um parque de diversões. Algumas startups até se propõem a ter uma cultura mais lúdica, uma cultura menos informal, mas não tenham dúvida que o trabalho ali é levado a sério, que os resultados são medidos e que, se a startup não conseguir, né, chegar nos seus resultados para que ela cresça exponencialmente, porque esse é o objetivo de uma startup, todo este lúdico não terá razão de ser. Então é óbvio que nós estamos colocando os pés no chão para falar que estamos, né, advogando a respeito de um bem-estar nas organizações. Agora, na medida em que isso contribui para um resultado organizacional, né? Então, o psicólogo organizacional, ele tem essa visão clara, né, de ser um aliado da organização para esse propósito. Porque se esse propósito de lucratividade não for alcançado, todos os demais itens caem por terra como um castelo de cartas, né? Bem, então, continuando, toda e qualquer organização, ela é composta do quê? De pessoas. Então, muitas das disciplinas, vocês já devem ter ouvido, né, que as pessoas é quem fazem as diferenças, a diferença nas organizações. Não adianta o Ctrl+C, Ctrl+V. Não adianta o chat GPT apenas. Agora, com pessoas capacitadas, aí sem dúvida alguma, as ferramentas que são meio e não fim irão potencializar ainda mais esse desenvolvimento, irão potencializar ainda mais esses resultados. Porém, tudo passa por pessoas. A gestão da equipe passa por gestores. Os membros da equipe são pessoas. Claro que a infraestrutura é necessária e ela é importante. Claro que máquinas e equipamentos modernos são importantes. Claro que os melhores softwares são importantes. Porém, de nada adianta
eu comprar o melhor software estatístico para a universidade, usar, por exemplo, um software estatístico fantástico, que é o SPSS, porém extremamente caro para os padrões brasileiros, né? Não adianta eu comprar as assinaturas de um SPSS, colocar à disposição na universidade, e os professores universitários e os alunos não souberem utilizar estatística dentro deste software. Se eles não souberem o que fazer com a estatística. Até porque nós temos softwares tão bons quanto o SPSS, que são gratuitos. Por exemplo, posso citar o R, né? O R, que é um software gratuito, né? Extremamente mais complexo do que os outros softwares comuns, né? Não é tão simples a utilização do R, porém, é um software robusto, que vai alcançar os mesmos resultados ou até melhores do que o resultado de um SPSS. Seja bem-vindo, Pablo. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Então, toda e qualquer organização, ela é composta por pessoas. E são as pessoas que manifestam a existência da organização. Eu falo para os alunos, quando estou em sala de aula, que... Pablo, eu desativei seu som só porque estava com ruído, tá? Mas precisando falar, pode ativar normalmente aí e falar. Isso vale para os demais também, tá? Fábio, eu acho que eu não te cumprimentei ao entrar, seja bem-vindo também. Então, eu costumo falar para os meus alunos em sala de aula, no ao vivo, né, que a UEG somos nós. Nós temos o prédio, a infraestrutura, que é importante, é óbvio, ter uma sala climatizada, com ar-condicionado, ter cadeiras boas, um quadro de qualidade que permita a escrita, um data show de qualidade e etc. Uma boa biblioteca, nós temos uma ótima biblioteca digital. Tudo isso são componentes importantes. Agora, quem materializa a existência da UEG somos nós. É o Carlos, é o Fábio, é o Pedro, é o Pablo. Nós somos a UEG nesse momento aqui agora, por mais à distância que estamos. Então, as pessoas é que compram, que vendem, que trocam, que negociam, que produzem, que criam negócios, que criam empresas. Nós temos um conceito, né, na área do empreendedorismo, do chamado intraempreendedor. Esse é o sonho de todo empresário, que o seu colaborador seja um empreendedor. O que é o intraempreendedor? Ou também chamado de empreendedor corporativo. Eu posso empreender no serviço público? Claro que eu posso. Para empreender, eu não preciso abrir uma empresa apenas, né? Não é o único modo. Eu posso empreender no sonho do outro, né? Agora, é óbvio que eu tenho estimulado os meus alunos a empreender nos seus próprios sonhos, nos seus próprios negócios. Mas entendo, né, as dificuldades, os bloqueios quanto a esta ação empreendedora. O que é um professor empreendedor na UEG? O que seria uma ação desse empreendedor? Seria, por exemplo, ele captar recurso financeiro para a UEG, por meio de um edital da FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Então, a FAPEG lança um edital, o professor concorre a esse edital e consegue captar para a universidade, dentro do seu projeto, 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais para execução. Esse professor, ele está fazendo além da sua atribuição. Ele está indo além do ensino, da pesquisa e da extensão. Perceba que ele está sendo um contribuinte ainda mais valoroso na medida em que ele traz recursos financeiros para a organização. Obviamente que não é só captar recurso financeiro que torna um servidor público um intraempreendedor, não é isso. Mas esta é um dos exemplos de uma ação que pode ser exemplo, né, de empreendedorismo,
interno, né, de intraempreendedor. Da mesma forma, um funcionário, quando ele ajuda a desenvolver um novo negócio para a empresa, da mesma forma, quando um funcionário ajuda a desenvolver um novo produto, ajuda que aquela empresa penetre em um outro mercado, amplie as suas atuações, ele está sendo um trabalhador empreendedor. No setor do empreendedorismo, nós falamos que é ter o olhar de dono do negócio. Então, esse é o sonho de todo empresário, né? Que os seus funcionários sejam intraempreendedor, que sejam empreendedores corporativos, que tenham a visão de dono, que enxerguem aquela empresa como dele também e criem soluções para que o caixa da empresa aumente, para que a organização seja cada vez melhor. E nós temos, pessoal, pessoas nas empresas que fazem a diferença, né? Então, essas pessoas são os empreendedores ali daquela organização. Enquanto nós temos alguns outros que, né, são mornos, não cheira nem fede, né? Ele fica ali fazendo o básico, né, sobrevivendo. E temos outros que eles puxam para baixo, né, que não alcançam o que a empresa espera deles. É importante ter avaliação de desempenho para poder trabalhar estes resultados. Porque se eu não tenho objetivo e não tenho avaliação de desempenho, eu não saberei distinguir, né, o que é o melhor desempenho do que é o pior desempenho. E até poder retribuir financeiramente isso, né? Então, somos nós, as pessoas que fazemos a diferença na UEG. Que você faz a diferença, o Pablo lá na organização que ele trabalha, o Fábio lá na organização que ele trabalha, o Pedro lá na organização que ele trabalha. Então, são as pessoas que compram, vendem. Tudo isso nós podemos falar que realizam os processos organizacionais. E para além dos processos, que é a forma que o trabalho é feito, também nós temos o comportamento das pessoas. Então, são as pessoas que se comportam e fazem as coisas acontecerem ou não acontecerem naquela organização. São as pessoas que dão sentido para a organização. E é através das pessoas que os objetivos das organizações são alcançados ou não são alcançados por algum motivo, ok? Então é importante, né, entendermos que dentro do campo da psicologia organizacional nós temos esse imperativo do humano. A variável humana é a grande variável na psicologia organizacional. E aí no Brasil, a história da psicologia organizacional, ela se inicia antes da psicologia ser regularizada como profissão, ser regulamentada como profissão, né? Essa regulamentação ocorre apenas em 1962. E vamos, né, dar uma analisada nessas 3 fases. Então é importante que vocês conheçam quais são essas fases e saibam explicar as características de cada uma delas, tá bom, pessoal? Isso será cobrado na nossa avaliação. Bem, então vamos lá, vamos entender cada uma dessas fases. Então a primeira fase é de 1924 e 1970. Então, didaticamente, ela é considerada a primeira fase da psicologia organizacional no Brasil. Então, por isso que nós falamos que a psicologia organizacional, ela surge no Brasil antes da regulamentação da psicologia como profissão, porque ela foi regulamentada como profissão apenas em 1962. Então, antes disso, nós já temos a primeira fase da psicologia organizacional. Nesse momento, nessa primeira fase, a psicologia organizacional é tratada como psicologia industrial. Por quê? Porque ela surge dentro das indústrias. Ela surge, né, vinculada aos interesses das indústrias para atender, sobretudo, os pressupostos
que um pensador muito conhecido na área da administração começa a divulgar através do seu livro Princípios da Administração, que são os pressupostos do Taylorismo, do estudo de tempos e movimentos. Então, um marco aí para o surgimento da ciência da administração. Então, os primeiros registros no Brasil datam 1924, quando o governo brasileiro contratou o engenheiro suíço Roberto Mange para trabalhar no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, como professor da Escola Politécnica. Ali surgem os primeiros trabalhos para selecionar e orientar alunos para o curso de mecânica, aplicando ali também os princípios do Taylorismo. Ainda nessa fase, além desta orientação profissional que o engenheiro deu, também existia, aí entra a psicologia organizacional, a aplicação de testes. A realização de algo que Taylor falava fundamental para o desenvolvimento da indústria, que era o treinamento das pessoas. Então, selecionar e treinar as pessoas, ações hoje tão comum das organizações, que na época era o embrião disso, né? Começam a surgir nas indústrias, que eram organizações de maior complexidade da época. Tudo isso com um objetivo. Então perceba, pessoal, que a psicologia organizacional, ela sempre tem um alvo. O alvo da psicologia organizacional é o desempenho organizacional, é a lucratividade da empresa, é o alcance dos objetivos. Então, visando, né, com estas ações, aumentar o quê? A produtividade no ambiente organizacional. Durante esse período, não se observa o envolvimento da psicologia nas estruturas das organizações. Apenas as ideias eram ali trabalhadas, tá? Então, nós temos a psicologia organizacional vinculada à psicologia industrial nesse primeiro momento, com seleção e treinamento dos colaboradores, implementando práticas vindas do estrangeiro. Percebam, pessoal, que a administração no nosso país, ela é muito influenciada pela ciência da administração de outros países, né? No contexto atual, podemos falar que o país que mais influenciou a administração, o management, o business, no mundo inteiro, é os Estados Unidos. Então, muito do que estudamos em administração é advinda das teorias que ali são desenvolvidas nos Estados Unidos, nas principais escolas de gestão daquele país, né? Harvard, Stanford e tantas outras. Bem, a segunda fase, ela é de 1970 a 1990. Então, nós temos a fase em que começa a utilizar o termo psicologia organizacional. Então, o primeiro marco é esse. Para de chamar de psicologia industrial e passa a ser chamada de psicologia organizacional. E aí, nós temos o envolvimento da psicologia dentro das organizações. Então, o profissional, né, o psicólogo, que até aquele momento já está com a profissão regularizada, regulamentada, ele começa a fazer parte da estrutura organizacional, né? Então, isso é importantíssimo nós destacarmos, tá? Por quê? Porque o psicólogo organizacional, ele está dentro de uma organização. Então, isso, né, que nós falamos de estrutura organizacional, que é como os setores são divididos, que é a relação de autoridade e responsabilidade, que são os grupos de poder na organização, interferem sobremaneira o trabalho do psicólogo organizacional. Interferem a gestão das pessoas.
Né? Então, a gestão das pessoas nas organizações, ela não acontece ao esmo, solta. Não, ela acontece dentro de um contexto organizacional, dentro de uma estrutura organizacional. Né? É importante termos isso bem claro. Então, até o início dos anos 70, a condução da maioria das organizações estava na mão de quem? Não era uma gestão tão profissional. Estava na mão do dono da empresa, né? Ou de outras pessoas que estavam, né, destinadas a essa direção. Então, a seleção, o treinamento das pessoas ficavam a cargo aí do departamento pessoal. Este, né, dentro da estrutura organizacional, foi, né, considerado aí o setor em que essa manifestação da psicologia organizacional acontece, e aí vários nomes, né, vão sendo, ao longo da história, modificados, né, de departamento pessoal para recursos humanos, para gestão de talentos, os nomes dos mais variados vão sendo utilizados. Lembrando que não adianta pegar um nome moderno, contemporâneo, com uma prática que não corresponde a toda essa modernidade. Né? Não adianta chamar o colaborador de colaborador ou de talento, como algumas organizações chamam, e tratá-lo como um semi-escravo. E tratá-lo de uma forma desrespeitosa. Né? Então, mais do que chamá-lo de empregado, o desrespeito se faz presente por outras práticas de assédio moral, de outras conduções inadequadas quando falamos da gestão das pessoas. Né? Bem, ainda nesta segunda fase, né, nós temos um momento de desenvolvimento tecnológico. E neste momento de desenvolvimento tecnológico, nós também temos uma globalização maior, uma concorrência maior entre as empresas. E uma vez que multinacionais vêm se instalar no nosso país, que o nosso produto ou serviço tem concorrentes internacionais que se industrializaram primeiramente. Nós temos uma industrialização o que no Brasil? Tardia. Né? Então, isso fomentou nas organizações uma melhor necessidade de quê? De preparo. De preparo interno para que as nossas organizações pudessem construir vantagens diante do cenário e do contexto externo. Então, cada setor da empresa deveria potencializar os seus resultados, a sua produtividade, o seu desempenho. Para que isso aconteça, não tem mágica. Eu preciso de quê? Se eu quero melhores resultados, eu preciso qualificar as pessoas ou trazer pessoas qualificadas para os quadros das minhas organizações. Então, eu começo a melhorar o quadro das pessoas através de um preparo técnico mais adequado, e hoje nós sabemos que não é apenas o preparo técnico, né? Que nós também temos, além das hard skills, pessoal, não sei se vocês já ouviram este termo, está ligado às habilidades técnicas. Então, é conhecimento de inteligência artificial, conhecimento aprofundado do Excel, conhecimento para desenvolvimento de uma apresentação profissional com o uso de um PowerPoint, ou de um Canva, ou sei lá, de um Prezi, de algum software para isso. Conhecimento de softwares estatísticos, um R, um SPSS, um Minitab, conhecimento de edição de texto de forma profissional. Então, são conhecimentos técnicos, né? Conhecimento de oratória para saber se expressar e comunicar bem. Então, nós temos um conhecimento de programação, né? De Python, por exemplo. São conhecimentos técnicos. Porém, não bastam esses conhecimentos técnicos para o seu desempenho organizacional. Também são necessárias as soft skills, né? As habilidades humanas, as habilidades de desenvolvimento
emocional, né, de inteligência emocional. Então, eu preciso saber lidar com crítica, saber fazer crítica, eu preciso saber liderar pessoas, saber trabalhar em equipe, né? Então, poder trabalhar diante de uma cultura organizacional que talvez seja um pouco mais de pressão, como conhecemos em alguns setores, como o setor financeiro, como o setor tecnológico, em que as mudanças são extremamente rápidas, né, que o cenário pode mudar rapidamente, principalmente no setor tecnológico, né? Nesse contexto, são ambientes de pressão, são verdadeiras panelas de pressão organizacionais, que cobram muito dos trabalhadores e trabalham muito em cima de meta, de desempenho. Se eu não trabalhar o lado humano, a soft skill, é muito comum, né, colaboradores entrar em esgotamento, em estafa mental, em burnout, né? Então isso é comum. Não sei se eu te cumprimentei, seja bem-vindo, Gustavo. Então, nessa perspectiva, surge qual tipo de profissional nas organizações para ajudar esse desempenho máximo? O profissional, né, ligado à psicologia. Então, psicólogo na empresa, também utilizando técnicas, ele Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Ele procurava fazer esse ajustamento entre os objetivos do indivíduo e os objetivos da organização. Então, esse ajuste, né? Criando, assim, um ambiente, um grupo social que tem comportamento, que é o comportamento que a organização deseja, né? Que é o que nós chamamos de cultura organizacional, que é o conjunto de crenças, valores, hábitos, propósitos que a organização pretende definir para ter vantagem competitiva. Definir e realizar, né? Então, esse grupo social desenvolve os seus processos, as suas atividades de trabalho, diante do seu contexto, do ambiente em que está inserido. Então, às vezes, você está num ambiente organizacional de maior mudança, outras vezes você está num ambiente em que ele é mais constante, em que não ocorrem tantas mudanças, mas também existem pressões. Cito, por exemplo, o serviço público, e talvez seja um ambiente em que você não tenha a pressão do concorrente, porque alguns serviços públicos são exclusivos do Estado, mas tem a pressão dos cidadãos exigindo uma maior qualidade nos serviços, visto que ele faz comparações, que ele compara o atendimento que ele teve em um determinado, né, serviço com este que ele está tendo neste outro serviço. Nós o tempo todo estamos comparando e estamos querendo, né, levar a melhor experiência de um ambiente para outros ambientes. Queremos ser bem atendidos. Queremos, inclusive essa é uma queixa, né, no nosso país, que é um país de elevada carga tributária, mas que o retorno dos serviços públicos não acontecem, pelo menos na expectativa da população. Temos saúde, temos um sistema público de saúde extremamente elogiado mundo afora pela capilaridade que o SUS, né, possui. Isso não ocorre em outros países, né? Mas nós sabemos das dificuldades do sistema público de saúde, da longa fila de espera para serviços na área de saúde que não poderiam esperar, e muitas vezes por falta de organização, né? Então, se eu às vezes estou num ambiente mais competitivo, num ambiente mais dinâmico, às vezes num ambiente menos competitivo, em que a mudança em um ambiente de commodity, por exemplo, né, que o cenário externo interfere muito a realidade naquela organização, cito as flutuações cambiais. Então, cada organização constrói o seu grupo social. Esta é a beleza, né, do mundo. Esta é a beleza de se trabalhar nas organizações. Cada organização é única. Eu saio da Universidade Estadual de Goiás e vou dar aula no Instituto Federal, embora ambas as organizações exercem atividades semelhantes,
que é educação superior, né? O IF também tem educação no ensino médio, mas ambas têm atividades iguais, no sentido de prestar um serviço público na área da educação, através do ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé de sustentação de uma universidade, mas iguais nos objetivos finalísticos e totalmente diferentes nas suas culturas organizacionais. Então, cada empresa é única. Por quê? Porque as pessoas que ali atuam também são únicas. Então, cada organização, ela está envolta no seu ambiente, com os seus stakeholders próprios, né, que são as partes interessadas. Nós estudamos isso na disciplina de gestão estratégica. Eu ministro essa disciplina na sexta-feira, né? Então, inclusive, eu transmito no Instagram, viu, pessoal? Essa aula de sexta-feira, ela acontece presencialmente, mas eu também transmito ela no Instagram. Então, nós temos esse grupo social que desenvolve atividades, processos, dentro de um contexto ambiental, que é o mercado, que envolve a empresa, buscando o quê? Alcançar resultados, aumentar a produtividade. E quanto mais nós temos esse ajustamento entre empresa e trabalhadores, entre o homem e a organização, nós temos o quê? Uma melhor possibilidade de um trabalho mais produtivo, entregando melhores resultados. Bem, ainda em relação a essa segunda fase, houveram mudanças, né, ocorridas na década de 70, que acabaram influenciando, né, o campo da psicologia organizacional. Foram, né, mudanças, sobretudo na chegada de multinacionais, sobretudo multinacionais o quê? Americanas para o Brasil. Então, essas organizações que aqui chegam vêm de um outro contexto. Podemos dizer que vem de um campo do conhecimento em relação ao management, em relação à gestão, mais desenvolvido, né? Uma ciência da administração mais desenvolvida. Então, ela traz práticas de gestão que nós não tínhamos aqui. E aí, as organizações locais vão correndo atrás do prejuízo, né? Nós também vamos tentando criar as nossas práticas de gestão. Então, com a influência dessas organizações, surgiram no Brasil estudos, treinamentos de gestores na área de liderança, começam a falar da importância da motivação, como influência, por exemplo, do livro do professor Maslow, né? Introdução à Psicologia, em que o professor Maslow nos apresenta a hierarquia das necessidades de Maslow, né? Vocês devem ter estudado isso, os alunos de administração, né? Que nós temos uma pirâmide de Maslow, que vai das necessidades de sobrevivência, segurança, social, autoestima e autorrealização. A hierarquia das necessidades de Maslow. Então, se eu estou com a necessidade de sobrevivência, de necessidade fisiológica não satisfeita, ela acaba dominando o meu comportamento. Então, eu só penso naquela vontade de beber água, ou de ir ao banheiro, ou de me alimentar, e assim sucessivamente. E isso vale na medida em que eu tenho as minhas necessidades de sobrevivência, né, fisiológicas satisfeitas, eu tenho a necessidade de segurança, né? Segurança física, mas também segurança o quê? Psicológica. Perceba que essa necessidade de segurança, né, o segundo nível aí para o professor Maslow, em alguns ambientes em que burnout, que é o esgotamento mental, o estresse negativo,
exacerbera, né, é muito presente como setor financeiro, essa necessidade de segurança, muitas das vezes, ela não é plenamente satisfeita. Então, nós temos um outro autor, que é o Kurt Lewin, que ele fala sobre o ciclo motivacional, em que nós temos um ciclo constante motivacional, em que nós temos barreira, em que nós temos que saber lidar com uma tolerância às frustrações, visto que nós não temos todas as nossas necessidades, ou alguns autores começam a falar do desejo, satisfeitos. Então eu tenho desejo de aumento salarial, eu não tenho aumento salarial. Então eu tenho que saber realizar uma compensação em relação a isso. E as organizações também devem pensar isso. Olha, eu não tenho condições de realizar esse aumento salarial. Eu não tenho condições de realizar, mas eu tenho condições, talvez, de aumentar estes itens na cesta básica do trabalhador, que é dada mensalmente para ele. É uma compensação. Olha, eu não tenho aquilo, mas eu compenso. E na vida nós estamos o tempo todo nesse ciclo de Kurt Lewin. O problema é que nós vivemos uma sociedade do consumo. E aí é importante ter a criticidade, porque a sociedade do consumo, ela quer gerar seres o quê? Constantemente insatisfeitos, para buscarem a sua satisfação através do quê? Do consumo. Né? Então, essa é a sociedade que nós vivemos. Independente de qual espectro social que eu estou, eu hoje tenho, né, acesso a os melhores produtos, né? Acesso, não, eu tenho conhecimento da existência dos melhores produtos. A criança que mora na comunidade, na favela, o nome que você queira utilizar, ela também deseja um ótimo celular. Ela também deseja condições, né, de consumo que outras crianças possuem. E a sua frustração, na ausência de compensação, pode gerar o caminho curto, o atalho, que muitas das vezes é o pior caminho, a pior escolha, que é a associação ao crime. Porque muitos traficantes estão ali para fazer a compensação nessa ausência total do Estado nestas comunidades. Então, na ausência de uma educação adequada, que é uma garantia que o Estado é obrigado a dar pela sua Constituição, ou rasgue a Constituição, ou faça outra Constituição, porque o estado do bem-estar social está lá apresentado na Constituição. Então não chega saúde, não chega educação, muitas das vezes chega um trabalho precarizado justamente pela falta de qualificação, e isso gera os problemas que nós temos no âmbito social. Né? Vide o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade dominada pelo crime organizacional, em que o crime organizacional ele está com uma força tão ou até maior do que o Estado. Né? Então nós temos essas teorias que surgem de Maslow, de Lewin, e que nos aponta assuntos que até então não eram importantes, ou não eram sequer considerados, porque eu não considero aquilo que eu desconheço. Então, talvez a sua organização não considere esses assuntos por desconhecer. Porque os gestores que ali estão desconhecem o impacto disso nos resultados. E desconhecendo, ele não valoriza. E desconhecendo, ele não procura tirar vantagem disso daí para a organização. Então, começam a surgirem estudos sobre a dinâmica dos grupos. Eu tenho um nível de produtividade a depender do grupo que eu estou inserido. Por exemplo, quando nós passamos uma atividade para vocês realizarem em sala, e vocês formam os grupos próprios por afinidade, a tendência de uma produtividade maior está ali, visto que vocês se associam por afinidade, porque tem, né, uma comunicação mais fácil com aquelas pessoas que vocês gostam. No mundo do trabalho não acontece assim, né? No mundo do trabalho eu não trabalho apenas com quem eu gosto. Eu tenho que saber conviver com diferenças. Então, tem uma dinâmica dos grupos,
a existência do grupo e o seu desempenho, a formação dos grupos, a existência da organização formal e da organização informal. Toda e qualquer organização, empresa, instituição, tem organização formal, que é aquilo que está escrito nos manuais, nos procedimentos, é aquilo que é definido formalmente pela organização, mas nós também temos uma outra organização. Essa não está nos manuais. Essa está nos corredores, está nas conversas, está no cafezinho, está nas pausas, que é a chamada organização informal, que também possuem as suas lideranças e influenciam a forma que o trabalho é feito e os seus resultados. Então, tudo isso, né, tem reflexo na nossa vida profissional. E aí passa-se a estudar mais as relações humanas no contexto do trabalho. As relações profissionais, as ocupações, entre outras temáticas que eu posso citar. Avaliação de desempenho, preocupação com o bem-estar do trabalhador, saúde e segurança ocupacional, mitigação de acidentes de trabalho, são todas as ações, são todas ações que este campo passa a fomentar, né, dentro do contexto das organizações. Então, é importante destacar que a psicologia contribuiu e muito para melhorar as condições de trabalho, para melhorar as relações humanas, né, em muitos momentos do seu desenvolvimento. Então, ela é um instrumento valioso de persuasão para o aumento da produtividade. Então, não sejamos ingênuos. Aqui eu não estou falando o bem-estar numa visão de um romance, de uma ficção de Alice no País das Maravilhas. Não, não é isso. Nós estamos falando de uma psicologia organizacional que está a serviço de algo, né? Que ela está a serviço da organização para aumentar a produtividade. Bem, é importante não perder esse papel de vista. E aí a última fase, que é a terceira, que surge a partir de 1990. Então, esse período, né, nós temos uma consolidação, um aumento ainda maior do mundo dos negócios, uma aceleração desta mudança, sobretudo em função da globalização econômica, que hoje, né, globalização de capitais, globalização de culturas, hoje nós somos, graças à internet, né, nós somos a chamada e-cidadania, né, a cidadania digital, o cidadão para o mundo. Bem, então, os negócios se globalizam. Os meus concorrentes vêm de lados que eu nem imagino. E aí, diante desse aumento de competição, eu tenho que trabalhar ainda mais o fator humano. Porém, assim como ocorreu na Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico gera essa substituição do homem pela máquina em muitos processos produtivos. E aí, pessoal, eu disponibilizei 4 artigos para vocês realizarem a leitura complementar. Eu nem pedi a atividade deles, tá? Eu estou dando uma segurada, nós já fizemos 3 atividades para não sobrecarregá-los, né? Então, eu coloquei 4 artigos que provocam essa discussão. No final da aula eu vou retornar a eles, tá? Pessoal, só um adendo aqui, ó. Esse artigo é da Harvard Business Review, quando ela tinha edição aqui no Brasil, tá? Então eles estão em português. Hoje a Harvard Business Review é só em inglês. Na época ela tinha uma unidade aqui no Brasil, fazia a tradução, né, e vendiam essa assinatura. Pois bem, a Harvard Business Review falava dessa transformação, da substituição do homem pela máquina, dos algoritmos, não agora, na inteligência artificial agora. Esses 4 artigos, pessoal, fazem parte de uma capa que fala sobre o trabalho homem-máquina, né? Sabe de qual ano, pessoal? 2015. Então, 2015,
10 anos, já se falava dessa interação entre o algoritmo e o ser humano, né? Hoje nós já temos departamentos inteiros sendo trocados, substituídos, ou pelo menos diminuído em muito a quantidade de pessoas, né? Com o uso da inteligência artificial. Hoje mesmo eu vou falar um pouquinho no final aqui também sobre uma planilha, inteligência artificial e etc. E aí, nesse cenário, nós temos o aumento da competição, e aí nós temos um adoecimento também do ambiente de trabalho, porque a pressão que me força a ser melhor, a depender do nível de pressão que eu coloco, pode gerar um ambiente de adoecimento. Então, nessa pressão para melhores resultados, as relações humanas se precarizam. A ética é esquecida, é deixada de lado. Então, começam novas ideias dos Estados Unidos a chegarem no ambiente das organizações. Por exemplo, a administração estratégica, falando dessa necessidade das nossas melhores organizações de se internacionalizarem, atrelando gestão de recursos humanos e gestão de pessoas, não ao nível tático, mas falando o seguinte, pessoal, eu tenho aluno aqui do direito. Quando nós falamos de administração estratégica em uma organização, deixa eu só abrir esse parênteses aqui, nós estamos falando de pensar a organização para que ela crie diferenciais de forma que ela agregue valor e, ao agregar valor, ela tem uma posição estratégica única que diferencie ela das demais organizações. Pensar uma organização estrategicamente é posicioná-la em um lugar que diferencia ela das demais. Quando eu falo posicionar, é estrategicamente, não é posicionar geograficamente, né? Então, é criar diferenciais. Esse diferencial pode ser a tecnologia, pode ser o atendimento, pode ser a gestão ambiental, enfim, são N possibilidades para que a organização se diferencie, para que ela tenha um diferencial competitivo, sendo estratégica. Estratégia é tudo aquilo que é vital para levar a organização de onde ela está para onde ela deseja, para onde ela será ainda mais competitiva e permanecerá o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E aí, dentro desse contexto da administração estratégica, o que acontece? O assunto recursos humanos, pessoas, que antes era um assunto que, primeiro, era um assunto operacional, né? Contratação de operários nas indústrias. Depois ele ascende a um assunto gerencial. Então aqui eu tenho um nível gerencial. Eu tenho que começar a treinar e qualificar as pessoas. E o líder tem um papel fundamental nisso. Mas agora, pessoal, o RH ele é estratégico. Por quê? Porque o substrato do RH, a matéria-prima que o RH trabalha são as pessoas. E as pessoas é o grande elemento constituinte de uma organização. Então o RH vai para lá. Ó. Isso se percebe claramente nos livros de administração de recursos humanos. Então, a visão é global, atrelando aí a administração de recursos humanos e a administração, né, a gestão das pessoas, ao planejamento estratégico da organização. O planejamento estratégico é esse pensar o futuro, mas para que eu alcance aquele futuro, no presente eu tenho que realizar as ações, né? E essas ações passam inevitavelmente pela qualificação dos colaboradores, ou que eu traga colaboradores qualificados para os meus quadros, né? E aí surgem temas como diversidade. Muitas organizações querem criar um ambiente mais plural,
mais diverso, porque esse ambiente mais plural, mais diverso, pode suscitar a criatividade, pode trazer, pode oxigenar a organização, trazer novas ideias. A Ambev fez isso na sua cultura organizacional. Antes, em Ambev, né, a Ambev, ela fazia, já no processo de seleção para estagiários e trainees, qual que é a diferença de estagiário para trainee? O trainee, o objetivo é que quando termine o período de trainee, ele assuma uma gerência, mesmo que seja uma gerência de supervisão operacional, mas que ele seja um gestor da organização. Por isso, o trainee ele passa por várias áreas na organização, para que ele tenha uma visão sistêmica, tá? Então, eu tenho trainee e tenho estagiário. Em Ambev, quando ia fazer essa contratação, ela exigia inglês desse profissional, né, do trainee, que era um estudante que ainda estava em formação, mas que precisava do inglês para entrar. Pessoal, o que ela fazia ao exigir inglês dos alunos, né, que ainda estavam cursando administração e tal, para poder entrar? O que vocês acham que isso ocasionava na prática? Fazia o quê? Carlos, escolhia quem sabia inglês, né? Mas o que na prática isso gerava? Pessoal, ainda hoje, o inglês não é uma língua popular no Brasil. É caro você adquirir uma formação em inglês. Quantos são os professores universitários que não dominam o idioma? Então, nós temos, né, o inglês, ele ainda é de uma elite, infelizmente. Muitos até entram em escolas, hoje nós temos a popularização dos preços e etc., né? Mas muitas das vezes não desenvolve, né? Porque a melhor forma de você desenvolver o inglês é por meio de uma imersão, de uma viagem internacional, né? Ficar só aqui no inglês do ensino médio é quase que impossível, né? Porque ali você fica no verbo to be e não sai dele. Então, pessoal, isso acabou criando um grupo muito seleto de trainees, mas que representava uma elite brasileira. Sabe o que a Ambev fez? Ela excluiu isso daí. Por quê? Porque aí entrou pessoas que talvez não dominassem o inglês, mas pessoas que talvez tivessem mais sede de crescimento. Isso é um elemento importante na cultura da Ambev, que é uma cultura de extrema pressão no trabalhador. Então, querer crescer mais, entende? E às vezes essa fome de crescimento, claro que pode estar em todas as pessoas, mas é natural que ela venha daquele que está vivendo mais dificuldade, né? Aquele que tem a corda ali mais apertada no seu pescoço. E o inglês não precisa? Precisa. É uma das indústrias internacionalizadas, né? Do grupo 3A, a Ambev, né? Ela ali do Jorge Lehmann, do Marcel Telles e do Beto Sucupira, né? Dos 3 mosqueteiros aí do Brasil que fizeram na Americanas, né? Mas não podemos jogar tudo por jogar a água do banho, jogar o menino fora com a água do banho, né? Então temos aspectos positivos e negativos desses empresários, mas enfim, perceba que a Ambev trabalha a diversidade cultural. Então ela preferiu abaixar um pouquinho, né, o sarrafo, né, abaixar um pouquinho ali aquela trave para a pessoa pular. Eu vou trazer pessoas mais diversas, de substratos sociais diferentes, e aí, não que essa pessoa não vai aprender inglês. Não, lá dentro da indústria ela aprende. Tem cursos lá que podem auxiliá-la nisso. Mas ele talvez conhecerá mais de um Brasil que estava fazendo falta lá na indústria. De uma realidade que estava fazendo falta lá na indústria. Então é nesse sentido, tá? Não estou dizendo a diversidade como levantamento de bandeira aqui, não. Tá? Até porque muitas que foram na diversidade pela diversidade por um modismo voltaram atrás da chamada cultura woke, né?
Então, muitas que não tinham um propósito com isso, era diversificar por diversificar, para falar que era uma empresa legalzona, moderna, voltaram atrás, porque não tinha um propósito com isso. Então, temas como diversidade, como estresse no ambiente de trabalho, qualidade de vida, porque a qualidade de vida impacta na qualidade do seu trabalho. Identidade profissional, saber o que você quer. Tem empresas, por exemplo, o Google, tudo bem, estou usando um ponto fora da curva, mas o Google, o gestor da equipe, ele é obrigado a sentar com os seus liderados e perguntar, e aí, o que você quer da vida? Quais são os seus objetivos? Porque quem não tem objetivo, não tem uma razão de estar e de ser. Né? Então, a importância de propósito, de objetivo, dessa identidade profissional. Assuntos como performance pessoal, trabalho em equipe, questões como ética, responsabilidade socioambiental, ESG, né? A sigla do Environment, Social e Governance. Então, o Environment de ambiental, o Social de social e o Governance de ter uma governança corporativa para dar mais transparência à gestão. Então, são todos assuntos, né? Olha a diversidade de assuntos que começam a fazer parte das organizações. E aí, todas essas questões são passíveis de resultados na medida em que ocorra aquilo que é mais difícil de acontecer nas organizações, que é a mudança de comportamento da variável humana. Mudar não é fácil, pessoal. Nós não mudamos o caminho de ir para casa, tudo bem. Até aí eu estou buscando uma eficiência, né? Caminho mais curto, ou simplesmente seguindo o meu GPS ali, o meu software de aplicativo de transporte ali. Mas, talvez mudar o caminho vai te dar, né, novas perspectivas. Então, a gente não muda o caminho, a gente não muda onde a gente senta, a gente conversa com as mesmas pessoas, a gente vai nos mesmos lugares, a gente come as mesmas comidas, e tudo bem, nós temos os nossos padrões. É também elemento de sobrevivência, tá? Se a cada momento eu quiser inventar uma coisa nova, eu também nem sobreviveria se, por exemplo, a cada pensamento ou a cada micro decisão que eu tomo, de piscar, de olhar para cá, de olhar para lá, de pensar determinado. Se a cada uma dessas decisões eu tivesse que racionalizá-la de uma forma extremamente crítica, não, eu não teria nem energia física para isso. O nível de esgotamento mental meu seria, né, rapidamente alcançado. Chegaria até a demência. Então, os padrões também são necessários para o aprendizado, para a economia de energia. Então, não preciso pensar, eu vou e faço. Agora, os extremos é que levam, né, ao baixo desempenho. Então, nem o extremo de pensar tudo que eu faço, porque eu tenho uma série de ações automáticas para que eu sobreviva. Então, se eu tenho, por exemplo, uma sensação de susto, de medo, de risco iminente de perder a vida, eu tenho já uma resposta fisiológica para que eu sobreviva. Automaticamente eu tenho uma maior circulação do sangue nas partes inferiores, nas pernas, para que eu possa o quê? Fugir, né? Para que eu possa correr. Então é uma reação de sobrevivência, por isso que a gente fica pálido numa situação de medo, de pânico, de pavor, né? Então, todos esses resultados que nós falamos anteriormente dependem desse comportamento humano, né? Então eu preciso construir isso também dentro da minha organização. E é importante, né, essa frase ela foi apresentada por Peter Drucker, nada mais, nada menos que Peter Drucker. Eu brinco exagerando com os meus alunos em sala de aula que Peter Drucker, os livros de Peter Drucker valem um curso de administração. Claro que eu estou exagerando, né? Mas são livros que, por mais que Peter Drucker já tenha nos deixado há mais de uma década, né, é importante nós lermos Peter Drucker, porque é um clássico, é muito atual e é importante. E Peter Drucker falava que gestão é, antes de tudo, uma prática. Um exercício
de realização. Então, eu posso materializar a melhor ideia dentro do meu contexto organizacional, mas, eu posso conceber a melhor ideia para a minha organização, mas ela será materializada pela execução a partir das pessoas. Por isso tem um livro, né, de autoria do indiano Rancharan, em que ele fala sobre execução, a importância da execução dentro das organizações. Então, a gestão é, antes de tudo, uma prática. Então, com o advento da internet, começa a surgir aí também uma nova fase, né? Eu não coloquei aqui como quarta fase, né? Mas uma consequência ali desse contexto da terceira fase, em que os relacionamentos não presenciais, em que a tecnologia influencia muito, né, o contexto do mundo do trabalho, influenciando também o nosso comportamento e a forma de gestão. Muitas organizações, a partir da pandemia, aceleraram esse desenvolvimento tecnológico e muitas foram para o home office, né? Então, na área, por exemplo, de tecnologia da informação, criou-se a cultura do trabalho em home office. E nós estamos tendo qual movimento atualmente? Da busca, e é difícil, né, muitos profissionais não querem, deste retorno do trabalhador ao trabalho presencial. Tá? Então, são reflexos dessa contemporaneidade. E aí, pessoal, essa trajetória da psicologia organizacional, em que nós apresentamos essas três fases, né? A primeira fase voltada para a psicologia industrial, a segunda fase em que o psicólogo organizacional vai para dentro das organizações, e a terceira fase em que a psicologia organizacional acende a importância estratégica do assunto, se gerou duas vertentes. Então, nós temos uma vertente da psicologia organizacional que é de domínio específico do psicólogo. Então, algumas dessas ações, o psicólogo tem as soft skills e as hard skills para executá-la, como desenvolvimento de técnicas e práticas de recrutamento, de seleção, de avaliação de desempenho, né? E tudo isso acaba também como responsabilidade do setor de recursos humanos. Então, algumas dessas atividades nós também realizamos. Claro que nós estamos falando de uma organização de nível de maior complexidade, né? Uma organização de menor complexidade, não temos a existência de um psicólogo organizacional. O próprio gestor faz tudo. Ele vai dar um jeito de recrutar e selecionar. Ele vai dar um jeito de avaliar o desempenho, de avaliar as pessoas. Agora, será que esse jeito que ele deu foi um jeito que gerou eficiência organizacional? Então é importante ter essa reflexão. Da mesma forma que não é pelo fato de colocar um psicólogo na minha organização, um psicólogo organizacional, que eu terei essas práticas que levarão à eficiência organizacional. Tudo é uma questão nós colocamos lá, a gestão é, antes de tudo, uma prática. Nessa prática eu vou medir e vou analisar os resultados alcançados. Tá? Então, nós temos uma vertente, né, do psicólogo organizacional trabalhando com essas atribuições, e uma outra vertente em que o psicólogo organizacional volta-se para as relações humanas no ambiente de trabalho. Então, nós poderíamos falar que um campo, né, de atuação do psicólogo organizacional é mais prático desses processos de desenvolvimento de técnicas, de práticas de recrutamento, de técnicas de seleção, de avaliação psicológica, de avaliação de desempenho, avaliação 360 graus, avaliação comportamental, como a avaliação DISC e tantas outras, né? Técnicas de treinamento, de desenvolvimento de pessoas. Por outro lado, nós temos psicólogos organizacionais que analisam as relações humanas no ambiente de trabalho. Aí os temas que são analisados são temas como motivação, liderança, o controle comportamental, não nos enganamos, né, nos enganemos. Esse também é um objetivo da psicologia organizacional, que os colaboradores tenham determinado comportamento, então é o controle comportamental. Emoções, trabalho em equipe, o bem-estar no trabalho, enfim, são assuntos dessa outra vertente, né?
vertente essa que é matéria-prima para a gestão de pessoas. Gestão de pessoas que vocês estudam de uma forma mais detida, mais detalhada para os alunos da administração, né? O colega do direito não, mas da administração nas disciplinas de administração de recursos humanos 1, 2, ou gestão de pessoas 1 ou 2, depende do nome que é dado na matriz de ensino, certo? Bem, então, essa segunda vertente é que nós iremos trabalhar. Então, aqui nós podemos, né, até falar sobre avaliação de desempenho, mas o foco principal nosso é nessa segunda vertente. É nela que nós iremos trabalhar. Porque não estamos aqui para formar psicólogos organizacionais. Nós estamos aqui, né, para que possamos entender o trabalho desse profissional, para caso eu gerencie o trabalho dele, eu tenha noção do que é esse trabalho, mas também na ausência deste, eu possa ter condições, né, de realizá-lo, visto que eu sou gestor. Então, essa segunda vertente é o foco nosso. Qual que é a segunda vertente? Falar de motivação, de liderança, de controle, né, comportamental, de emoções, de trabalho em equipe, de bem-estar, são temas que nós começaremos a trabalhar, certo? A aplicação da psicologia de forma adequada no contexto da organização, objetivo é gerar o quê, pessoal? Um ambiente de trabalho melhor, ambientes mais saudáveis, porém não se enganem, para o alcance dos resultados organizacionais. E alcançando os resultados organizacionais, promova uma melhor condição do bem-estar do trabalhador e uma devolutiva melhor para a sociedade. Porém, Milton Friedman já falava, não existe almoço de graça. Alguém está pagando a conta. E quem está pagando a conta quer maximizar o seu capital. É o custo de oportunidade. Se esta empresa não está dando o resultado, que eu feche essa organização e invisto meu capital em outra atividade que vai propiciar essa maximização do capital, né? Então, esse é o mundo capitalista. Então, a psicologia organizacional está a serviço disso. Agora, hoje já é entendimento que eu tenho várias formas de alcançar essa maximização do resultado. E a forma mais sustentável no longo prazo é por meio desse investimento em uma cultura organizacional de valorização das pessoas, certo? Bem, e aí a psicologia, né, com suas técnicas, práticas, é a ciência que nos ajuda nessa gestão de pessoas, para que eu possa compreender por que ele está agindo desta forma, né? Para que eu possa ter previsão nesse comportamento, né, diante do contexto que eu estou realizando. Então, se eu estou fazendo uma mudança na organização, é normal determinado tipo de comportamento. Uma irritabilidade, uma resistência à mudança. Ninguém acorda e fala, eu quero mudar tudo hoje. Não é assim. Nós somos resistentes às mudanças. Então, para realizar uma mudança na organização, tem que ter um planejamento. E entender que, naturalmente, nós teremos as resistências que têm que ser trabalhadas, diminuídas, mitigadas, para que novas práticas sejam incorporadas, né? Então, aí nós temos, né, dentro desse contexto da psicologia organizacional, como uma ciência que vai capacitar o gerente a melhor lidar com as pessoas para alcançar os objetivos das organizações. Isso resume a nossa disciplina. Simplesmente isso. A psicologia organizacional nos capacita a lidar melhor com as pessoas para atingir os nossos objetivos. Ok? Então, este é o foco, né, da nossa disciplina. Agora, em termos de custos e benefícios, pessoal, é relativamente barato, né, o investimento nesse gerenciamento de pessoas diante do retorno que é gerado. Então, às vezes, né, os trabalhadores, é uma questão do teste, né? Gestão é a prática, como Drucker disse. Então, em termos gerais, é um custo-benefício barato, não precisa de grandes investimentos
para que as pessoas estejam mais satisfeitas com o trabalho e aumentem a produtividade. Agora, nós estamos falando de satisfação no trabalho sem romantizar, né? Trabalho não é um lugar de romantização. Estou ali para alcançar os meus objetivos, mas eu tenho que entender que o alcance dos meus objetivos pessoais passa pelo alcance dos objetivos organizacionais. Então, é um encontro, né? Então, investir nas pessoas é um investimento mais barato diante do resultado que isso pode gerar, tá? Era isso que nós tínhamos diante, né, do nosso contexto. Eu informei para vocês dos textos, né, que é para vocês lerem. Então, eu peço que vocês façam a leitura, né, dos textos complementares. Não são textos atuais, me desculpe, não são textos recentes, são textos de uma década, mas são extremamente atuais. Então, primeiro, é um conjunto aí, né, de 3 textos. Eu falei 4, mas são 3. O Homem e a Máquina, né? Então, trabalhadores do conhecimento na idade do algoritmo. Nós somos trabalhadores do conhecimento. O que você entrega na organização é o seu conhecimento. Drucker fala que gerenciar é aplicar a mente ao trabalho. Então, aqui ele traz toda uma reflexão para além da automação, tá? Então, aqui, ó, ele destaca qual a ameaça. Aqui é a ideia do artigo resumido, tá? Qual é a ameaça, qual é a reformulação, e ele passa 5 passos para essa reformulação. Então, dei uma lida, tá? Que ele fala dos 5 caminhos aí para manter-se empregável. Então, interessante esse artigo. O segundo artigo, ele fala sobre a grande dissociação. Então, a tecnologia está ascendendo, mas os trabalhadores não têm experimentado, muitas das vezes, um retorno financeiro diante dos investimentos que eles fazem. Então, aqui é uma discussão sobre essa dissociação, né? Às vezes, alguns setores são beneficiados, né, pela tecnologia, ChatGPT, NVIDIA, né, as organizações tecnológicas, e outras organizações ficam muito distantes, né, desse resultado, dessa dissociação. Então, dei uma lida, né, uma entrevista que fala sobre essa reflexão, tá? Bem, também da Harvard, do mesmo conjunto de artigos, tá bom? E a última fala, aqui resume a ideia em resumo, mas fala sobre o empreendimento autoajustável. Então, fala como algumas organizações, cito o Alibaba, né, do grupo AliExpress, fala como algumas organizações têm trabalhado aí essa automatização. Então, contexto, todo líder sabe que sua organização precisa se adaptar rápido às condições do mercado, mas é muito mais fácil conseguir na teoria do que na prática. Uma ajuda vem de onde menos se espera, das empresas que usam algoritmos autoajustáveis para adaptar sua oferta de produtos constantemente. Esses pioneiros começam a aplicar os princípios subjacentes a essa, né, a ideia dos algoritmos, especialmente experimentados e autodirecionados para administrar estratégias na organização. Então, já em 2015 falava-se no uso dos algoritmos para a tomada de decisão. E hoje nós temos, né, um pano, né, de fundo aí desses algoritmos da inteligência ligado à inteligência artificial. Olha, por exemplo, pessoal, essa ferramenta em que ele, por meio de uma planilha, né, ele fala PowerChat GPT para gestores, onde essa planilha também tem um e-book que acompanha e etc., mas ela é uma fábrica, ela tem uma fábrica de prompts, ensinando, né, você a melhorar os seus prompts. Então, prompts para negócio, prompts para planejamento estratégico, prompts para gestão das compras, gestão de produção, gestão comercial, e que nos interessa, prompts na área de gestão de pessoas, né? Então, ao ir na gestão de pessoas, aqui nós temos os vários prompts, né, que ele nos apresenta. São perguntas, né? Depois ele ensina como melhorar esse prompt.
mas são perguntas como, por exemplo, como podemos criar uma cultura organizacional que promova a colaboração e o trabalho em equipe? Então, eu fiz esse teste para você, está aqui. Então, como podemos fazer isso? Está aqui. Para criar a cultura organizacional que promova a colaboração, nós temos que ter valores compartilhados, liderança inspiradora, comunicação aberta, reconhecimento e recompensas, ambiente saudável, capacitação e desenvolvimento, ferramentas colaborativas, feedback contínuo. Ela cita 8 formas para você criar uma cultura de colaboração e trabalho em equipe. E cada uma dessas você poderia trabalhar. Você poderia desenvolva o escopo inicial de um projeto na área de gestão de pessoas que promova os valores e propósitos compartilhados. Detalhe esse projeto como um serviço de consultoria que será realizado. Elabore um cronograma de execução. Então é isso. Faltou a letra A aqui. Realizado. Claro que aqui, pessoal, uma ideia só, né? Eu poderia trabalhar isso para cada um dos tópicos aqui e fazer um programa completo de desenvolvimento disso nas organizações. Então aqui ele vai desenvolver um escopo, e agora para os assinantes, né, o ChatGPT está com essa perspectiva de fazer projetos, né? Então ele cria, dentro do que você pediu, um projeto. Aí está aqui a introdução, né, explicando o que é o projeto, o objetivo geral dele, objetivos específicos, que metodologia será utilizada. Então ele terá 4 fases. Fase 1, diagnóstico, né? Então, fase 1, diagnóstico, que demoraria de 1 a 3 semanas. Aí eu posso pegar isso aqui e criar um instrumento para diagnóstico organizacional. Então, eu posso colocar, com base na fase 1, elabore um questionário de diagnóstico que contemple o que será desenvolvido, ou seja, os objetivos, né? Usando a escala de Likert, que é uma escala muito utilizada na área de administração. Então, esse daqui, né, seria, né, mais uma solicitação, né, que eu poderia realizar, né, para que ele desenvolva esse questionário, tá? Então, ali ele estaria editando e ia desenvolver esse questionário. Então, pessoal, aqui só para exemplificar, né, uma coisa rapidinha aqui, o quanto que o Prompt pode nos auxiliar na gestão de pessoas, né? Isso vale para várias outras perguntas que ali ele coloca. Claro que aqui ele está apresentando os prompts de uma forma muito simples, né? Ele próprio ensina a melhorar os prompts, mas quais são as melhores práticas para recrutamento de talentos alinhados com a visão e valores da empresa? Olha que pergunta, né? Bacana de ser feita. Então é isso, tá? Leiam os artigos podem gerar uma reflexão para você, tá? Aqui ele informa que o questionário foi adicionado ao final. Então tá aqui o questionário. Acabou, falou que ia adicionar, mas não adicionou, não. Mas é isso, né? Às vezes o ChatGPT também dá uma errada, é só depois eu colocar essa questão e pedir para ele fazer novamente. Mas aqui foi só para dar uma ideia, né, do quanto a inteligência artificial pode nos auxiliar, aqui só relacionado à gestão de pessoas. Imagine a outros campos. Você pode ter um consultor na área de gestão de pessoas para vocês, tá bom? Então deixa eu só abrir aqui, deixa eu só encerrar então a gravação, porque aí eu vou fazer a chamada de vocês, tá?
Então, era esse o conteúdo de hoje. Muito obrigado. Encerrando a gravação para a realização da chamada.